Olá pessoal, tudo bem? Nessas aulas nós vamos discutir algumas coisas importantes sobre circunferência e círculo, tá? Alguns fatos você já conhece sobre circunferência, especialmente no que refere a arcos. Lembra que arco é essa parte tortinha aqui da circunferência, não é? Só para você já lembrar alguns fatos de circunferência, lembra o seguinte, ó, quando você pensa no arco, nessa parte torta, existem algumas unidades que medem esse arco. Uma delas é bastante famosa. Eu acho que você conhece bem. Quer ver? Uma delas é o grau. Olha como o grau é famoso. Ó. Se você dá um giro completo na circunferência, quantos graus você gira, hein? Lembra? Você gira exatamente 360 graus. Né? Então, grau é uma unidade famosa que mede arcos. Tá? O interessante é que arco você pode medir tanto em graus quanto numa outra unidade. E é isso que nós vamos conhecer agora, na primeira parte da aula. Uma outra unidade de medida de arcos, chamada radiano. Né? Bom, então no que se baseia essa unidade chamada radiano? Né? Radiano vem do latim radium. E radium você pode traduzir em português a palavra raio. Ou seja, é uma unidade que se baseia no raio. Tá bom? Então, se você quiser calcular um radiano, o que significa isso? Quer dizer o seguinte, você pega uma circunferência, o tamanho do raio que aparece aqui, você encaixa esse tamanho certinho nessa parte torta da circunferência. Então, por exemplo, se esse raio fosse, sei lá, 2 centímetros, em vez de você andar 2 centímetros em linha reta, você anda 2 centímetros em linha torta. Tudo bem? Quando você anda o raio nessa parte torta, essa abertura que você criou é um raio, ou seja, um radiano, tá bom? Então, um radiano é isso, né? É um raio que você encaixa no comprimento aqui. Bom, você pode encaixar esse raio duas vezes. Imagina que você tivesse aqui esse raio 2 centímetros e quisesse percorrer aqui uma distância de 4 centímetros. Tudo bem? Ó? Quer dizer, percorrer uma distância de 4 centímetros é percorrer o raio duas vezes. Quando você percorre o raio duas vezes, essa abertura grande que você observou aqui, ó, tudo isso aqui é um arco de 2 radianos. Quer dizer o quê? Que nesse arco o raio cabe duas vezes. Então, radiano é uma unidade baseada no raio, beleza? Vamos ver então, através de alguns exemplos, como é que você calcularia alguns radianos. Quer ver? Então, imagina uma praça circular, né? Por exemplo, de raio 2, tá? Pode ser 2 metros, né? Imagina que uma pessoa sai do ponto A e vai correndo em direção ao ponto B. E essa pessoa tenha corrido 6 metros. E a pergunta é, quantos radianos ela girou? Quantos radianos ela percorreu? Ou seja, saber quantos radianos tem aqui é saber quantas vezes esse raio cabe nesse comprimento. Bom, quantas vezes o número 2 cabe dentro do número 6, né? Quer pensar? Bom, o número 2 cabe uma vez dentro do número 6, não é? Cabe duas vezes e cabe 3 vezes. Você percebe que o raio aqui coube 3 vezes? Então, falar que o raio cabe 3 vezes nesse arco, quer dizer que esse arco mede 3 radianos. Você tem 3 raios aqui. Beleza? Bom, só para começar a ficar um pouquinho mais claro, ó. Então imagina um outro exemplo, onde na sua praça de raio 2 metros, ao invés de você percorrer 6 metros agora, do ponto A até o ponto B, você tenha percorrido 5 metros. E a pergunta é a mesma, quantos radianos você percorreu? Quantos radianos tem esse arco? Bom, saber isso é saber quantas vezes esse raio cabe nesse comprimento, não é? Quantas vezes o número 2 cabe dentro do número 5? Reparou que o número 2, ó, ele cabe uma vez inteira, ele cabe outra vez inteira e, além disso, cabe mais a metade. Então, quer dizer que o raio coube 2 vezes e meia. Ou seja, você tem 2,5 radianos. Tá bom? Bom, o Pokémon da matemática. Você percebeu que dá para descobrir um padrão por trás disso? Quer dizer, como é que você descobriu que aqui é 3 radianos? Para saber quantas vezes o pequeno cabe no grande, foi só pegar o grande e dividir pelo pequeno. Não foi isso que você fez? Ó, você pegou o comprimento e dividiu pelo raio. Descobriu que tem 3 radianos. Aqui também, não foi? Para saber quantas vezes o pequeno cabe no grande, você pegou o grande e dividiu pelo pequeno. Por isso que deu 2,5 radianos, não é? Então vamos pensar agora num caso literal. O que seria o caso literal? Imagina uma circunferência com um raio R qualquer.
Imagina que do ponto A até o ponto B, você tenha percorrido agora um comprimento que eu vou chamar de L, tá bom? A quantidade de metros ou centímetros que você tem percorrido. E a pergunta é, quantos radianos tem aqui? Bom, você já percebeu aqui nos exemplos, ó, para saber quantas vezes o pequeno cabe no grande, basta pegar o grande e dividir pelo pequeno. Então, quando você faz isso, você consegue descobrir quantos radianos tem um arco, né? Beleza? Então, essa é a chamada fórmula dos radianos, não é? Como é que eu calculo um arco em radiano? Você pega o comprimento do arco, que é quantos metros você percorreu, né? Quantos centímetros, e divide pelo raio. Quando você faz a divisão, a resposta que dá aqui é quantos radianos você tem. Beleza? Tá bom? Então, o radiano é um conceito relacionado à medida de um arco. Tá? Além do grau que você conhece, agora você conhece uma outra unidade. Pensa assim, tá bom? Vamos ver se você entendeu bem esse conceito que aparece aqui? Dá uma olhadinha nessa questão. Quer ver?